Oi, oi, comunidade Psi. Quer saber mais sobre estágio? Quer saber sobre supervisão e orientação de estágio? Fica comigo aqui, que nesse vídeo hoje eu vou apresentar para vocês a obrigatoriedade da supervisão, como ela deve ser feita no estágio obrigatório e no estágio não obrigatório. Ao final desse vídeo, eu vou oferecer para você o treinamento em estágio. Se você é acadêmico de psicologia, supervisor, coordenador de serviço de psicologia ou coordenador de curso, vale a pena conferir no final desse vídeo a oferta que eu vou fazer para você. Bem, vamos começar falando então sobre o estágio. O estágio já está dito na lei, a lei é muito importante, a 11.788, que eu já falei para vocês em dica anterior, né, na dica de psi anterior. Ela vai regulamentar todo o estágio e ela vai dizer que o estágio, né, ele é um espaço que visa o aprendizado profissional do acadêmico. Esse acadêmico, ele tem que sair do estágio sabendo praticar a psicologia e com desenvolvimento também enquanto um cidadão. Bem, nessa lei vai se dizer que todo estágio pressupõe um profissional orientador ou supervisor. Esse profissional, ele vai ser o responsável técnico, o responsável legal e o responsável ético por qualquer atividade que o estagiário faça. Então, todo documento que o estagiário assina, ele tem que vir endossado pelo seu supervisor, que é o responsável profissional por aquela atitude, aquele trabalho que esse acadêmico está desenvolvendo. No estágio obrigatório, eu já comuniquei a vocês que existe um número máximo de supervisionandos por supervisor. No estágio básico, esse número pode ser um pouco maior, né? Você pode ter 10 acadêmicos por 2 horas de supervisão, mas no estágio profissional, essa carga horária tem que aumentar. São 4 horas para um máximo de 10 acadêmicos em supervisão. Quando você fala então de estágio obrigatório, as supervisões têm que acontecer dessa forma. Os relatórios de estágio são obrigatórios, eles precisam ficar arquivados. O prontuário de cada paciente, o prontuário de cada instituição atendida, ele tem que estar arquivado sob poder de profissional psicólogo, tá? A equipe técnica administrativa de um SPA não tem acesso a esse material sigiloso. No estágio não obrigatório, eu já comecei a falar também na dica anterior, que nesse estágio não obrigatório tem que ter um supervisor de campo. Esse supervisor de campo, ele tem que ser psicólogo e tem que ter registro ativo no Conselho Regional de Psicologia. Então, esse supervisor, quando você for para a instituição, né, se você é um coordenador de SPA ou um coordenador de curso, você for fechar uma parceria, assinar um termo de compromisso, você precisa ver quem está responsável pela supervisão desse acadêmico. Então, olha lá, é um profissional psicólogo, tem registro no Conselho Regional dali da onde ele está atuando. Entra lá no site do conselho, veja se ele não está respondendo nenhum processo ético, para que depois a gente abra o espaço para que esse colega supervisione, ou seja, contribua com a formação acadêmica do nosso aluno, né? Isso eu falo porque eu já fui coordenadora de estágio, depois fui coordenadora de curso, né? Hoje eu dou consultoria em construção e organização de SPAs, de cursos de psicologia. E no período em que eu estava atuando operacionalmente como coordenadora, isso acontecia muito. Às vezes tinha, assim, não era psicólogo que estava lá responsável pela supervisão. O acadêmico até fica chateado: poxa, professora, mas o estágio paga R$1.000 de bolsa. Mas não tem como, você não pode considerar aquilo um estágio, porque o estágio é o espaço de aprendizado da profissão. Então, assim, eu sinto, né, porque às vezes você sabe que o aluno precisa daquele dinheiro, mas a gente não pode se deixar corromper por isso. O estágio tem que ser supervisionado por um colega psicólogo, com registro, né, direitinho, legalmente
organizado com o Conselho de Psicologia, com conhecimento daquela área que ele se dispõe a supervisionar. Isso é fundamental para a sua formação. Então, é muito importante que seja cumprida a lei dentro desses padrões. Esse estágio supervisionado, então, ele pode ser feito na própria instituição de ensino, desde que o profissional seja psicólogo, responsável pela supervisão, mas a instituição tem que ter um professor responsável, que ele chama de orientador. Esse professor ele vai avaliar e vai acompanhar se está sendo cumprida, se as supervisões estão sendo dadas, se o que o aluno está aprendendo lá faz parte da prática da psicologia. É extremamente importante que esse trabalho seja articulado com a instituição de ensino. Um dado importante é que nos casos onde o estágio é multiprofissional, então hoje nós temos muitos trabalhos de equipe. Aqui no Rio de Janeiro nós temos algumas instituições de saúde mental em que você tem um trabalho interdisciplinar. Então é um trabalho de equipe, de grupo. Então outro profissional ele pode dar supervisão nesses casos de equipe multiprofissional, tá? Então um outro membro da equipe que tenha nível superior, que já tenha 2 anos de formado, ele pode se responsabilizar pela supervisão, desde que haja lá um psicólogo registrado no Conselho de Psicologia da sua região compondo a equipe. Se não tiver psicólogo na equipe, esse estágio não pode ser considerado um estágio de psicologia, ok? Já no estágio obrigatório, esse orientador, esse professor, supervisor, ele tem que ser psicólogo, tá? Com registro no Conselho de Psicologia e não pode estar respondendo nenhum processo ético. Tem que ter pelo menos 2 anos de formado e se esses padrões não estiverem sendo respeitados, no primeiro momento a gente procurar o coordenador do SPA, o coordenador do curso, para que essa situação seja regularizada. Se ela não for regularizada, precisa ser comunicado ao Conselho Regional de Psicologia para que o Conselho tome providências e oriente a instituição de ensino no que tange a formação profissional, a formação prática desse acadêmico que está ali. Vamos falar agora do nosso treinamento? Esse treinamento ele é oferecido para você que tem interesse em conhecer, aprofundar e aproveitar mais esse período de estágio. Muitas pessoas que não são estagiários acadêmicos de psicologia também têm interesse nesse treinamento. Então, se você é supervisor, se você é coordenador de SPA, coordenador de curso, pode vir com a gente e participar desse treinamento. Ele interessa para vocês porque eu vou falar de todo o funcionamento do estágio supervisionado em psicologia. O que os alunos desse grupo, desse treinamento vão aprender? Nesse treinamento, você vai aprender sobre legislação, você vai aprender sobre os tipos diferentes de estágio, você vai aprender sobre atividades de estágio, você vai aprender como você escreve, como você constrói documentos dentro do serviço de psicologia, um relatório, como é que você faz um relatório de estágio, como é que é um relatório final de estágio, como é que é o relatório de visita técnica, quais são os informes obrigatórios que tem que estar disponibilizado no SPA, o que tem que estar disponibilizado para o usuário, o que tem que estar disponibilizado para os estagiários, quais são as atividades de cada profissional, quem é a equipe técnica, como tem que ser composta essa equipe técnica, quais são as suas funções, e a equipe pedagógica, quais são suas funções, Como você vai se inscrever nesse treinamento? No link que está por aqui. Se você está no YouTube, está o link na descrição desse vídeo. Se você está no Facebook, está aqui, por aqui em cima, se eu não me engano, aqui do lado, um link para inscrição no treinamento. É só você clicar que já te leva para a página que você vai conhecer um pouco mais do treinamento e você vai fazer a sua inscrição. Vou agora descrever para vocês as aulas desse treinamento. Na primeira aula, você vai ver o que você precisa saber sobre legislação para conduzir o estágio de forma adequada e promissora. Se você não conhece a legislação, você não conhece os seus direitos e também não conhece os seus deveres. E não conhece os deveres nem os direitos
da instituição concedente, da instituição de ensino. Então é muito importante você estar respaldado. Quando eu falo com vocês, olha, no artigo tal, né, no parágrafo tal, na legislação tal, trata disso, eu estou pegando documentos que fundamentam e você precisa ter conhecimento desses documentos para que você possa conduzir de forma adequada o seu estágio, seja como supervisor, seja como coordenador, seja como estagiário, ok? Na aula 2, você vai conhecer os diferentes tipos de estágio. Eu já falei um pouco aqui nas dicas Psi, vamos aprofundar isso e saber dentro desses estágios quais são as responsabilidades de cada pessoa envolvida no processo de estágio. Se torne responsável pela sua qualidade de formação, pelo seu estágio e pela sua formação profissional. Na terceira aula, nós vamos falar sobre supervisão e supervisores. O que o estagiário e o supervisor têm que saber para se formar um bom profissional. Para você se tornar um profissional de sucesso, você tem que saber que atividades você vai desenvolver, como você vai aprender, praticar e qualificar a cada semestre a sua prática profissional, né? Na aula 4, nós vamos saber quem é responsável pelas atividades administrativas e práticas no serviço de psicologia. É o que eu falei ainda agora, a equipe técnica do SPA. Qual é a função do atendente, qual é a função do coordenador, qual é a função do estagiário, tem monitores, qual a função desses monitores. É muito importante para que um setor funcione com qualidade, que cada um saiba qual é a sua função e a sua responsabilidade e consiga integrar isso num sistema para um bom funcionamento do serviço de psicologia e, com isso, né, uma boa prática profissional, uma boa formação dos acadêmicos que passam por ali. Na quinta aula, nós vamos ver documentos administrativos. Já falei de alguns também, né? Mas vamos falar de todos esses documentos administrativos que têm que ser preenchidos durante o estágio. Na sexta aula, eu vou falar de um problema muito polêmico que as pessoas têm muita dificuldade, que é como fazer relatórios e documentos técnicos durante o período de estágio. Como eu faço um relatório parcial de um atendimento, como eu faço o relato de uma visita técnica, os documentos técnicos que eu tenho que fazer, elaboração de laudo, parecer, se precisar fazer alguma declaração, algum atestado, né? A gente precisa saber como fazer esses documentos e fazer com qualidade e sempre pensando em fazer com mais qualidade, mais qualidade, mais qualidade até a conclusão do estágio. Por fim, na última aula, vou falar para vocês como criar vínculos profissionais e fazer networking para inserção no mercado de trabalho. As pessoas saem da faculdade e ficam um pouco perdidas, né? Parece assim, como eu vou me inserir no mercado de trabalho? Então eu vou falar com vocês como você faz isso durante a faculdade, enquanto você está no seu curso, enquanto você está no SPA, enquanto você está praticando psicologia, como você vai criar vínculos para que você tenha uma porta mais aberta no mercado de trabalho assim que você se formar. Bem, gente, esse é o nosso treinamento, né? Esse conteúdo. Nesse curso eu acho que eu vou te ajudar muito nessas 7 aulas a aproveitar ao máximo o período de estágio para que você tenha sucesso profissional. Como eu disse, temos um público-alvo amplo, né? Nós temos muitas pessoas interessadas nesse curso que não são estagiários propriamente dito, mas são pessoas envolvidas com estágio de psicologia. Então, supervisores, coordenadores de SPA, os próprios funcionários técnicos do SPA, né, eles também participam desse curso, coordenadores de curso. Ele está aberto para vocês que têm interesse em melhorar a qualidade de estágio. Vamos agora aos valores, né? Você vai fazer um investimento, esse curso, né, ele tem um investimento de R$70. Com R$70, você faz as aulas em videoaulas e recebe o certificado de participação. Mas, se você adquirir o seu treinamento agora, nessa oferta, você vai recebê-lo por R$35. Caramba, é muito bom, né? Nós vamos sair de 70 para 35. Eu estou fazendo um desconto de 50% do valor. Mas não vamos ficar por aí. Eu tenho ainda mais uma coisinha para oferecer para você.
eu vou dar para você de brinde a cartilha de avaliação psicológica de minha autoria. Essa cartilha, se você quiser adquirir só a cartilha, ela está à venda pelo valor de R$ 34,50. Mas, nessa oferta, ela vai ser oferecida gratuitamente para você agora. Tá? Então, se você quiser, você pode adquirir o treinamento agora pela metade do valor dele e ainda receber a cartilha. Ah, lembrei de mais uma coisa. Se você adquirir esse treinamento e assistir a primeira aula e não gostar, você não gostei, Angélica, não tem problema. Eu devolvo o valor que você investiu. Agora é com você. Um beijo grande e até a próxima semana na próxima Dicas Psi. Tchau, tchau.